Vetores. Olá, aluno. Nesta aula nós vamos ver uma estrutura chamada vetores. E nessa estrutura nós podemos colocar várias variáveis dentro da mesma estrutura. Então é isso que nós vamos ver agora. Então os vetores eles são conhecidos também ali na terminologia em inglês como arrays ou arrays, o pessoal que portuguesa um pouco o nome, mas tem esse termo aí, arrays no inglês. Então o vetor é uma estrutura unidimensional, ele tem uma dimensão só, que pode armazenar várias variáveis do mesmo tipo primitivo, então ele é homogêneo, você não pode colocar dentro dele variáveis que sejam de tipos diferentes, então tem que tomar esse cuidado. Ele só aceita um tipo primitivo, mas vários deles. Então, formando o agrupamento dessas variáveis, ele forma um agrupamento de variáveis. Vocês vão ver que não, em uma estrutura só vocês colocam várias variáveis. Então, o vetor pode ser visto como uma estrutura de caixas enfileiradas. Então, imagine que você coloca várias caixas ali e dentro de cada caixa é uma variável, só que ela tem que ser do mesmo tipo. Se você coloca na primeira caixinha um valor inteiro, na segunda também tem que ser um valor inteiro. E assim sucessivamente, dependendo do tanto de caixas que vocês coloquem. Então, cada uma contendo essas caixas, e cada caixa ali naquela fila de caixas, ela tem um índice. Então, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta caixa e assim por diante. Supondo que tais caixas permitam apenas números inteiros, né? Então, nós podemos só pôr números inteiros, ou só caracteres, ou só números reais e assim por diante. Então, poderíamos colocar números em cada uma dessas posições. Então, aquilo que eu falei, várias caixas com números inteiros ou uma cadeia de caracteres dentro de cada caixa ou um número real dentro de cada caixa enfileirada e cada uma com a posição. Posição 0, 1, 2, 3, como se fosse uma fila mesmo. Então, nós temos aqui agora a definição do array, né? Os desenhos aí que vocês podem ter uma noção dessas caixas que eu falei para vocês na posição de memória. Temos um vetor de 8 posições. Vocês podem perguntar por que 8 posições? Porque nós começamos da 0 até a 7ª. Então, a posição 0 conta e acabam tendo 8 posições. E aqui a situação que eu falei de um vetor, que nós temos números inteiros dentro dele e os índices, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo elemento, e por isso 8 posições. E só aceita números inteiros. Nós só podemos colocar números inteiros dentro deste vetor. Aqui nós temos, mais uma vez, o vetor de números inteiros. Veja que agora ele tem 8 posições. A última é a 8, mas tem 8 porque nós começamos a contar agora da posição 1. Então vocês podem iniciar a contagem da forma que vocês quiserem, é só a forma de declarar esse vetor. Então aqui nós temos também um vetor de números reais com 12 posições, ele vai até 12, mas é 12 porque nós começamos a contar da posição 1. E aqui dentro vocês podem ver que só temos números reais, aqueles que têm as casas decimais. Aqui nós temos um vetor de caracteres, então nós formamos a palavra algoritmo colocando uma letra em cada uma das posições. Nós temos aqui 9 posições, né, porque nós começamos do 0 até o 8. Então, como o 0 conta, são 9 posições. E aqui nós temos um vetor de cadeia de caractere, que também tem um tamanho de 10 posições, pois nós começamos da 1 até a 10. E cadeia de caractere, porque nós colocamos aí palavras ou até uma frase dentro de cada posição desse vetor. Aqui nós temos a declaração do vetor. Então veja que a declaração desse vetor ela é feita lá no nosso algoritmo com o var, que está aqui, e você dá um nome para esse vetor de v, que está aqui. Aí você mostra o início e o fim dele aqui. Vetor que começa do 1, ali 2 pontinhos, 8. Então, quer dizer, esse vetor ele vai só conseguir armazenar 8 posições com apenas números inteiros, porque aqui nós colocamos de inteiros. Então, é o que nós temos aqui. Agora, nós temos a mesma situação
com números reais, nós declaramos de 1, 2 pontinhos, 12, é o que acontece aqui de 1 até 12, de números reais. Depois a declaração do caractere aqui, nós temos aqui a diferença, ele é 9 posições, mas inicia do 0, então do 0 a 8 acaba sendo 9 posições de caractere. O nome do vetor nós demos aqui como V, né, que está aqui. E nós temos aqui de cadeia, né, que no caso começa do 1 até o 10. E a posição aqui, 1, 2 pontinhos, 10. Então nós temos aqui agora já o algoritmo e a forma como nós vamos manipular este vetor. Para manipular o vetor, nós vamos depurar esse vetor de forma manual para vocês verem como é a funcionalidade dele. Então, na nossa depuração aqui, veja que nós já iniciamos o algoritmo, ele parou ali na linha 1, onde é o nome do algoritmo. Então, veja que quando entra a declaração do vetor nas variáveis, ali na linha 4, ele pega uma posição de memória, que é essa maior aqui, e coloca um vetor dentro. E esse vetor ele já é declarado com as 5 posições, que vai de 1 até 5, que é o que está aqui, 1 até 5, e já coloca 0 em todas as posições, né? Porque é um vetor de números inteiros, então ele coloca automaticamente o 0 ali. E aqui é declarada uma variável i de controle numa posição de memória aí, separada ali. Então nós temos a posição de memória que está a variável i e ela é inicializada com 0. Então nós vamos aqui a inicialização do algoritmo. Veja ali que para trabalhar com a inserção de um número inteiro dentro de um vetor, nós colocamos o índice aqui dentro dessa chave que está aqui, ó. Então, o vetor que nós chamamos de V aqui, que só aceita números inteiros, ele vai de posição de 1 até 5. Então, nós começamos em 1 e até a quinta aqui. Então, na posição 1 aqui, nós já colocamos o valor 7, que é o que está aqui, né? Na posição que está aqui. Depois, aqui na outra execução, a posição 2 já inseriu o 89. Então, veja a posição 2 aqui. O próximo passo, ele já vai na posição do índice 3, aqui é o índice do vetor. Ele coloca o valor 3 dentro do vetor. Depois, o próximo passo, ele pega o índice 4 do vetor e coloca o valor 26. É atribuído aqui, né? Esse símbolo da atribuição. Então, é o que nós temos aqui. E depois, na linha 12, o índice 5 da posição é atribuído o valor 2, que é o que está aqui, né? Posição 2 no índice 5. A variável i ainda não foi mexida com ela ainda. Agora o próximo passo, veja que ele entra num loop de repetição aqui, ou para. A esse loop de repetição nós podemos iniciar ele com 1, que é a posição inicial do vetor, e ir até 5, que é a posição final do vetor. Só devemos tomar cuidado, porque se você declarar um valor 6 aqui, maior que o vetor, ele vai chegar aqui e vai estourar o valor, porque não existe esse valor, esse tamanho, né, de vetor declarado. Então temos que tomar cuidado com isso aqui, né? O máximo é 5, o tamanho desse vetor. Então ele inicia aqui de 1 até 5. Aí ele vai ficar fazendo esse looping aqui. Então ele inicia com o valor i igual a 1. Então o i aqui está com o valor 1. Por isso que ele, naquela seta ali que nós estamos vendo, a posição de memória 1 vai servir para acertar o índice. Então, nós vamos escrever o que está no vetor na posição de índice 1. Então, é o valor 7, é o que está aqui na tela. Então, por isso que é impresso o valor que está dentro da posição 1 do vetor. Próximo passo, o i agora é 2. Né? Veja que a variável aqui alterou para 2. Então, agora
o índice vai ser usado com o valor 2, que está aqui. O índice é 2, que pegou da variável i, né, que está sendo atribuído. Então, o valor do vetor no índice 2 é 89, que foi impresso na tela mais uma vez. E assim vai caminhando. Então, ele vai agora atribuir ao i o valor 3. Isto é feito no para. O para faz o incremento da variável i a cada looping, passo do looping que ele faz. Então, agora o valor de i é 3. Ele vai buscar lá o índice 3 do vetor, que está aqui, que coincidiu de ser um valor 3, e vai, né, com o escreva aqui, ele vai imprimir o valor 3 na tela também. Mais uma vez, agora o i, a variável i está com 4. Então, esse índice vai ser buscado lá no vetor, o índice 4, que está aqui, né? V com o índice 4, vetor com o índice 4. Ele vai escrever na tela o valor que está aqui dentro, que é o 26, que aparece aqui no console de execução. Aí, mais uma vez, agora, o i é incrementado em 1, porque o passo aqui está como padrão de 1 em 1. O i é 5, ele vai buscar o índice 5 lá no vetor, que está aqui, e o valor é 2, que é impresso aqui na tela. Ok? Agora o i está como 5, ele vai fazer uma verificação i de 5 até 5, né? Que o i agora aqui é 5. Então, como já chegou no 5, ele não executa mais, ele sai do nosso loop agora. E vem ali para o fim da execução do algoritmo. Agora nós temos o mesmo algoritmo, só que com um vetor com cadeia de caracteres. Veja que eu só alterei a declaração e os valores que são inseridos dentro desse vetor. Então nós temos o algoritmo, eu só alterei aqui a declaração, o tamanho dele continua o mesmo, o nome o mesmo, e o i para ser a nossa variável que faz ali o loop. Então o algoritmo ele vai iniciar na linha 7 e vai a cada posição 1, 2, 3, 4, 5 do vetor, que ele tem 5 posições aqui, né, de 1 a 5. Aí na posição 1, coloquei os valores, foram colocados os valores aí. Posição 1 foi colocado posição 1, o vetor com índice 2, posição 2, o vetor com índice 3, posição 3, com índice 4, posição 4 e com índice 5, posição 5. Um detalhe que vale observar, se vocês colocarem aqui V com o índice 0, também dá erro, porque esse índice não existe. O nosso vetor começa de 1 a 5. São só essas posições, 1, 2, 3, 4, 5, que existem nesse vetor. Qualquer outro índice que vocês colocarem fora disso, vai dar um erro de execução ali. Aí vocês vão ter que, o programa para, é claro, e vocês vão ter que corrigir este erro. Então aqui na linha 14 a 16 vai ser feito o loop de 1 até 5 e vai imprimir essas posições que estão aqui, nesta linha. Então posição 1, posição 2, posição 3, posição 4 e posição 5. Esta e finalizando o loop aqui, a saída do fim do algoritmo, que é o que está aqui. Então agora nós temos o mesmo algoritmo novamente, só que com a declaração desse vetor com números reais. Então nós colocamos ali números reais dentro desse vetor. Então aqui nós temos o vetor ainda, o mesmo, né, de 1 a 5, nós só mudamos a declaração para real. E aqui na posição 1, colocamos 7.1, 2, 89.5, 3, 3.58, 4, 26.45 e na posição 5, 5.99999. Ele vai fazer o mesmo loop aqui de 1 até 5 e imprimir esses valores que estão aqui na sequência. Então esta é a saída do algoritmo. Os números reais que estão nas 5 posições do nosso vetor. Vamos executar agora este algoritmo no Visualg. Então nós temos esse algoritmo de manipulação de vetor aqui aberto no Visualg. Vamos executar ele na forma normal, para vocês verem que ele rapidamente executou ali o que está ali dos vetores, e agora vamos executar passo a passo.
Então veja, quando nós inicializamos aqui, chegamos na variável, na área de declaração do var, e agora aqui na área de variáveis de memória vocês já podem ver o vetor sendo declarado ali as suas posições. Veja que ele já declarou de uma vez as 5 posições na memória ali, né, desse vetor que vai de 1 a 5. E também agora a variável i. Agora aqui, cada passo que nós formos dando aqui, ele vai adicionar ali o valor real a cada uma das posições, veja. Agora aqui vai a posição 1, 7.1, posição 2, posição 3. Veja que a posição é atribuída quando sai da linha, né? Então, posição 4 e posição 5. E agora ele fica no looping aqui, imprimindo os valores através do i que está sendo incrementado ali vocês podem ver na área de variáveis de memória, até a finalização. Então veja, foi possível executar esse algoritmo aqui, com essas posições de memória. Agora vamos ocasionar um erro aqui. Vamos supor que vocês queiram colocar posição 6, que não existe, recebendo aí 2.89. E vamos executar passo a passo. F8. F8, F8, as 5 posições, o i. Aí ele vai começar a atribuir os valores. Ok? Aí ele vai chegar na última posição ali, que não existe lá na memória, e vai ocasionar um erro. Veja que o erro foi ocasionado, agora nós clicamos em terminar para fechar. Ó, linha 13, variável V6, não foi encontrada, não existe essa posição de memória. Veja que agora ele colocou até em vermelho ali. O que nós temos que fazer para que essa posição exista é aumentar o tamanho do vetor, colocando 6 aqui. Aí, colocando F8, ele vai executar. Ó. Rapidamente aqui para vocês verem. Agora ele não dá o erro mais. E o loop aqui, vocês vão ver que ele não vai dar o erro também. Mas ele não imprimiu a posição 6. Veja que ele imprimiu até 5.9999. Porque nós temos também que alterar aqui a posição para 6. Que é o tamanho máximo do vetor. Executando, no F8 agora nós vemos que ele vai imprimir também a última posição e finalizar. Também da mesma forma, nós temos que tomar cuidado para não fazermos algo do tipo aqui, de iniciarmos com 0. Aqui já no início vai ser ocasionado um erro, porque a posição 0 não existe, ela começa do 1. Então vamos voltar para 1 aqui. E também da mesma forma, vamos supor que vocês desejem aí começar a imprimir ali o loop da posição 0. Também vai ocasionar um erro, porque vai iniciar da posição 0 e ela não existe no vetor. Então temos que começar exatamente com o que está aqui, ó, de 1 a 6, porque aqui agora é de 1 até 6. Então, concluindo esta aula, nós podemos ver aqui que os vetores, né, nós vimos as estruturas de dados conhecidas como vetores, vimos essas estruturas, foi a primeira abordagem dela. Os vetores são estruturas que podem armazenar vários dados com o mesmo valor primitivo homogêneo, então tem que tomar cuidado com essa palavra homogênea, porque ele só pode, a declaração dele, se ele é inteiro, ele só pode números inteiros, se ele é caractere, só pode números caracteres. E também a situação de o tamanho dele. Você pode colocar um tamanho, mas tem que tomar cuidado quando for percorrer esse vetor, porque pode ocasionar dessa posição de memória não existir ali no loop ou até mesmo na atribuição do valor que você queira fazer. Então, mais uma vez aqui eu dou a sugestão para vocês pegarem ali o visual e executarem esses algoritmos que nós vimos nesta aula, modificar eles um pouco e ver os erros que podem ocasionar e tentar resolver esses erros, pois o visual ele mostra a linha aqui que ocorreu o erro. Então, nós ficamos por aqui e bons estudos!